Estou com material aqui, já caçou, é um material documental desse período, mas como é muito papel e está tudo misturado, mal sistematizado, eu preferia, numa outra ocasião, apresentar. Até posso repassar, tá? Primeiro eu queria testemunhar que, da minha perspectiva, isso que está ocorrendo é muito importante. Por quê? Tem uma filósofa que disse: a humanidade não sobreviveria se não houvesse homens dispostos a contar a verdade. Isso vale tanto para o que aconteceu aqui, como está acontecendo agora no mundo, com esse cidadão americano que denunciou um super esquema de espionagem através da rede da internet. Do meu ponto de vista pessoal, foi muito importante o que está acontecendo, porque durante muito tempo, eu que, talvez de todas as pessoas que estejam aqui, fui aqui que pegou mais próximo desses acontecimentos, e eu vou explicar por quê. O Palmar já explicou no livro dele, aliás, eu, através do livro dele, expliquei. Porque durante muito tempo nós somos vistos como traidores, fomos acusados por pessoas aqui presentes de terem entregue o Onofre e ganho de presente uma viagem para a Europa. E que somos cachorros. O termo cachorro também é usado porque o cachorro é controlado, né? Aliás, o termo que eles usavam nas escolas de formação é controlador mesmo, controlador. Esses oficiais eram controladores dos seus cooptados, vamos chamar assim. Bom, só para quem não conhece a história através do livro, que eu também estou escrevendo com mais aprofundamento, eu fui militante da luta armada. Comecei em 67 como militante da Ala Vermelha, no PCdoB, em São Paulo. A partir de ações do movimento estudantil, eu fui progressivamente galgando algumas posições e entrei para o esquema armado da organização. Nesse esquema eu participei de assalto a banco, tomada de rádio, roubo de automóveis, só para ficar em algumas coisas. Não matei ninguém, tá? Mas fiz isso. Como foi constatado aqui, tem um período de refluxo das organizações enfim, estavam sendo extintas, né? Aquelas aventuras armadas, muitas das quais ridículas, eu afirmo aqui, e algumas das quais respondem a pergunta dela, quem forneceu dinheiro, também os assaltos a banco da esquerda. Ia parar no bolso desses. Eles devolviam dinheiro para os bancos? Pergunto. Quando eles estouravam os aparelhos? Claro que não foi só essa fonte. A gente sabe que empresários, e além do mais, eram agentes de Estado. Então, eu vou relatar agora o que aconteceu relacionado aos incidentes aqui desse massacre. A minha mulher conhecia o Onofre no exterior e de outras atividades relacionadas ao UTR. Ela esteve na Argélia, ela esteve em Cuba, e quando eu a conheci, em São Paulo, aliás, ela se apresentou com nome falso e eu também, né? Os dois na clandestinidade. Ela tinha perdido, meses antes, companheiros no massacre de Recife, Eudaldo, não é isso? E ela tinha contato com o Onofre. Eu já era muito crítico em relação à luta armada, até porque eu participei dela e sei a grande besteira, o grande erro histórico que foi, por falta de nossa incapacidade de criar uma teoria nossa de revolução, ter que importar Debré e outros caras que ficam falando em Foquinha, não sei o que, é muito bonitinho, livrinho do Che Guevara, não sei o que, deu no que deu. Muito bem. Como ela mantinha essa relação com o Onofre, ela recebia cartões postais do Onofre, que eram abertos, escolados, e a mensagem ia dentro.
Eu não conheci o Onofre e eu não fui militante do IPR. Muito bem. 2 vezes também ela teve no exterior, teve na Argentina e uma vez no Chile, teve contato com o Onofre. E ela ainda estava muito ferida, né? Enfim, raivosa, nervosa, odiando a ditadura, acreditando na luta armada. E eu já não estava mais. Então ela mantinha contato com o Onofre. Eu queria esclarecer o seguinte, que ela não está aqui hoje, porque infelizmente ela está com Alzheimer. Porque senão seria melhor ela falar com as palavras dela. Muito bem. Um belo dia, eu estou trabalhando, nessa pasta aqui está o contrato de trabalho, no IBGE, na pesquisa PNAD, Pesquisa Nacional da Morte por Domicílio, 1974. Estou trabalhando com um nome falso, que eu também tenho aqui a documentação, que eu mesmo acabei produzindo. E ela, por sua vez, tinha conseguido uma certidão de nascimento na Baixada Fluminense próximo. Os dois trabalhando, os dois estudando. Só que ela mantinha esse vínculo com o Onofre. E tínhamos, para evitar problema de segurança, um endereço de uma terceira pessoa que não tinha envolvimento nenhum político, era menos envolvimento afetivo e, de certa forma, de empatia por conta da oposição à ditadura, que nos forneceu um endereço para a gente corresponder com o Onofre. Não era o nosso endereço. Aí um belo dia aparece um cidadão que diz que está vendo a do Onofre e fala uma senha, qualquer coisa assim, e passa pede um ponto. Isso parece estar muito bem escrito no livro do Pomar. Eu estou lá em Atibaia fazendo esse treinamento, e está acontecendo muita coisa simultânea. Nesse mesmo período, parentes meus foram para o DOI-CODE. E tudo isso foi planejado. Por quê? Porque eles sabiam onde eu estava. Hoje eu tenho clareza sobre isso. Só que eles queriam que a gente saísse do nosso meio, dos nossos familiares, da proximidade dos seus familiares, dos colegas de trabalho. Então, eu não quero perder o fio da meada. Esse endereço que a gente mantinha, para preservar a nossa situação, recebe essa pessoa, ela pede o contato. Nesse meio tempo, meus parentes são parcialmente detidos. Foi um teatrinho. Como, aliás, acontece muito também. Tudo isso que a gente relata aqui, tem muito de teatral. Até por parte dos militares, são ótimos atores. O que eu faço? Eu estou lá no hotel, a Madalena chega toda nervosa e fala, teus parentes foram presos, então eu mudo de casa, largo o emprego, não volto mais, e nesse meio tempo aparece então o cidadão que fala, Onofre, pediu para entrar em contato. Trouxe uma Bíblia, que você abria a capa e tinha a mensagem do Onofre que dizia textualmente o seguinte: primeiro se apresentaram para mim, depois dizendo o seguinte: um novo momento na luta se aproxima. Eu falei, é merda na certa. E não deu outra. Mas como eu estava também desesperado com a minha própria situação, eu respondi com o Onofre sistematicamente: olha, não estou afim de luta armada, estou fora dessa. E fui simpático com ele, e devolvi. E tinha também uma menor, que a Madalena gostava de fotografar. Muito bem. Essa pessoa se apresentou como Jonas, era um nome falso, obviamente nome de guerra, codinome. Bom, e o que aconteceu? Ele marcou um encontro para o dia seguinte, nós demos a resposta, aí nós falamos, olha,
Não, um pouco antes disso, a gente tinha mandado, a primeira providência que nós tomamos quando saímos do meu emprego foi mandar para o Onofre avisando que a nossa situação estava em risco, por conta de problemas dos meus parentes e tal. Claro, estavam atrás de mim. Aí ele diz, olha, o Onofre me informou da situação de vocês. Vocês estão precisando, né, sair do país. E eu concordei, estava desesperado. E ele ainda avançou, olha, eu sou da região de Foz, eu tenho muitos conhecimentos de Foz e eu faço vocês tranquilamente. Como a gente estava desesperado, a gente aceitou. Aí ele indicou horário de ônibus, itinerário, etc e tal, e falou, olha, eu vou esperar vocês no sábado que vem, a 1 hora, me lembro para isso, lá em Foz. Muito bem. Levantamos dinheiro com os amigos, fizemos as nossas coisas, mais uma casa perdida, porque a gente largou de casa várias vezes. Pegamos um ônibus. O nosso amigo que recebia a correspondência nos acompanhou até o ônibus, o Cássio. Miguel Cássio, que está relatado no... Muito bem, estou no ônibus, indo com a Madalena, indo para Curitiba, para lá e para cá. Depois que eu refiz, né, esse ônibus já tinha. Quando você repassa o filme, você consegue ver coisas que você não viu no primeiro momento. Muito bem, chegamos aqui em Curitiba, piso no chão, algema, capuz, deu para ver um monte de policiais e agentes, e fomos enfiados nos veículos, nos carros. Não tinha um carro só, nem era C14, que era um monte, né? Era uma porrada de carro. A primeira coisa que eu pergunto para eles, como é que está minha companheira? Aí um deles, que eu não sei, hoje talvez eu pense que pode ter sido o Gusto. Pode ter sido, não tenho certeza. Não, minto, esse foi outro caso. Era um que me pareceu um delegado do Rio Grande do Sul. Sabe que não me deu nome. E era um delegado muito famoso, seria o Fleury do Rio Grande do Sul. Talvez você lembre o nome dele. Muito bem. Ele me pega pelas algemas, vem ver sua companheira. E leva para um outro carro. E o outro carro tem um cidadão, aí eu me lembrei do Gusto. Apareceu, não tenho certeza. Com um charuto em cima de uma mulher. E ela olhando firme para ele, muita coragem, né? Aí ele olhou para mim com uma cara que quando eu vejo as pessoas caluniando, eu fico puto da vida, que poucas vezes vi gente tão corajosa assim. Ela despedia de mim. Vou morrer, eu estive em Cuba, mas vamos manter a dignidade. Estou sendo muito honesto e me emociona isso. Porque a coisa pior que existe, além da tortura, é a calúnia e a difamação. Muito bem. Eu continuo no carro, era com ela. Ela no outro. Aí começa um retorno para São Paulo. Aí que eu criei aquele texto, onde vai acabar eu vou ir atrás, porque um dos policiais começou a cantar essa música. Depois falou no rádio e tal, aonde a vaca vai, o boi vai cair. A vaca era a repressão, aliás, a vaca era nós, os perseguidos, e o boi era a repressão. Uma imagem muito clara, né? Bom, aí vem para São Paulo, para num posto, isso foi mais ou menos, estou chutando, mas com uma certa precisão, 4 da tarde. Aí aparece um negro forte e parrudo, que vocês podem agora substituir pelo nome que vocês conhecem, né, cara? E fala para ele, Gilberto, teu santo é muito forte. Foi o que ele falou. Mais nada. Entra no carro e continua. Vai.
teve troca de equipes, uma coisa assim, e vamos até São Paulo. Entro num. Aí eu estou com cabeça. Entro num prédio que eu não sei onde era, pode ter sido que é o Doicode, sei lá, em São Paulo. E segue em direção ao cemitério. Presta atenção nesse detalhe. Eu relato isso, né? Eu estou sem óculos e estou aí. Aqui tem uma chave. Eu vou passar por. Conversei com o senhor agora há pouco no começo. Pois com calma, tá? Para a gente talvez reinterpretar certas coisas. Voltamos para a estrada e viajamos a noite toda em direção a que depois eu fiquei sabendo que era Goiás. Por quê? O tempo da viagem, passaram em Ribeirão Preto e falaram, olha, Ribeirão Preto, olha só como está Deus das coisas. Eu tinha um pai que morava em Ribeirão Preto. E eles falaram assim, Gilberto, hoje é dia dos pais. Eu gostaria de estar com a minha filha. Você não gostaria de estar com seus pais? Pô, como é que ele sabia que meu pai morava em Ribeirão Preto? Quer dizer, tinha todo um levantamento prévio, né, disso tudo. E fomos levados para um lugar, sempre encapuzado. Chegamos de madrugada do dia seguinte. Eu me lembro que estava os passarinhos cantando e estava clareando. Eu tenho um croquis aqui, agora não está nem ali, está no pendrive. Como é que era esse lugar? Pena que não dá para passar aqui, né? Dá? Fechado. Eu estou achando importante mostrar o croquis porque talvez outras pessoas tenham passado por lá. E como as pessoas não estavam encapuçadas, não sabem explicar melhor, confrontando os croquis, pode falar, pô, era esse lugar mesmo. Uma divisória, uma porta, um sanitário e várias argolas no chão. Chão de cimento. E nessas argolas passavam correntes. Eu entrei, Madalena entrou, a casa estava lá. E tem um outro, eu não me lembro. Pediram para tirar a roupa. Eu tirei a roupa, ela tirou a roupa. Aí eu falei, o pó já vai começar? Falei, não, isso é praxe, é só para vocês não fazerem besteira. Então. Tiramos a roupa, talvez para tirar cinto, essas coisas, para não se suicidar, talvez, e puseram de novo. Aí eu fui para a argola daqui, uma manhã com outra divisória na outra argola. Bom, aí foram 20 dias, talvez seja muito exaustivo contar aqui tudo o que aconteceu. Agora, o que me chamou a atenção é que eles não tiveram pressa em perguntar nada. Eles não queriam mais saber nada. Porque eles sabiam. Como nós já tínhamos feito. Só uma questão, o senhor poderia, porque depois o senhor vai estar em outros momentos do seu depoimento, esclarecer o que é que aconteceu nessa oportunidade. Você disse, foram 20 dias acontecendo o quê? Relato no texto que o Tomar replicou no trabalho dele. Teve um interrogatório muito posterior, tinha pressa nenhuma. E teve um acordo. Um acordo entre nós e eles e nós. Não houve tortura, então? Hã? Não houve tortura? Só psicológico. Só psicológico. Ou seja, eles faziam coisas do seguinte tipo.
Levava a Madalena, sem falar nada. Aí eu perguntava a ele, vamos pegar um bilhete dela. Aí vinha um bilhete que era realmente dela. Eu conhecia o estilo dela. Só que muda a letra, que é para você falar, é mentira. Né? Enfim, você vai sendo estruturado emocionalmente. E teve um dia que houve rajadas, tiros. E nesse momento ela estava sendo chantageada com a minha vida e eu com a vida dela. Entendeu? E na verdade era um fuzilamento simulado. Entendeu? Como ninguém conhecia a situação toda, né? Estava um para lá, outro para cá, ficava assim. Bom, aí tem um lance muito interessante. Estou lá na corrente, chegou um senhor que podia ser avô de qualquer um de nós, muito calmo, muito distinto. Podia ser um general, provavelmente seria. Veio conversar comigo. E parecia uma conversa de pessoas civilizadas, educadas. Aí ele falou, olha, primeiro ele me pergunta, qual é o seu nome, tua mãe, qual os dados pessoais? Aí ele falou, Gilberto, nós militares, nós sabemos que o Brasil, nos problemas sociais, nós conhecemos nossos problemas sociais. A diferença é que nós queremos resolver com democracia. E Cuba, uma ditadura. Veja bem como é o discurso político. Né? Hoje a gente sabe que Cuba é realmente uma ditadura. E eles também eram. Né? E a conversa foi nesse sentido. E eu me lembro que quando ele falou em democracia, eu apontei para as correntes. Eu estava deitado no chão, né? No cimento. O senhor chama isso de democracia? Aí ele não falou nada. Levantou e falou, Gilberto, você é muito cru ainda. Vai ficar mais um tempo aí para refletir. Isso aí. Então foi toda uma série de desdobramentos. Assim, ele propôs um acordo, depois dessa história. Aí eu falei para ele, ó, nós somos diferentes. Eu não conseguia ver ele como inimigo. O brasileiro, eu também. Somos diferentes. E aí foi embora e tal. Aí ainda falou assim, a sua companheira é mais inteligente, ela já fez acordo. Aí você fala assim, será que foi? Será que não foi? É mentira. Você conhece ela, ela é corajosa. Entendeu? Ficou essa coisa assim. Bom, nessas alturas, eu estava convencido do seguinte, por que eu não fiz besteira? Porque eu não tinha contato com nenhuma organização. A precaução que eu já estava tomando, independente do que aconteceu, os nossos amigos hoje estavam presos ou exilados. Amigos de Lutemar. Não. Para morrer a gente faz essa coisa. Pegaram um dia a mim, fizeram isso também com ela. Pena que ela não está aqui para contar como foi, mas está aqui uma história. Puseram uma viatura, assim, esse lugar. Depois dos 20 dias, mudaram de, vamos chamar assim, de nenhuma estrela para 5 estrelas. Desse recinto pequeno com uma sala maior, onde foi feito um interrogatório. Aí foi feito. Veja que interessante. Eu achando que tinha sido muito inteligente, um puta no esquema de segurança, papai, cheio de. Né? E vocês, lendo o livro, vocês vão ver. Eu falei, bom, vamos ver o que ele sabe. Aí falou, você foi isso, foi aquilo. Eu falei, realmente, fiz isso. Por que eu falei isso, confirmei? Porque estava tudo documentado nos inquéritos do DOPS. Né? Só que aí ele começou a jogar fotografia na minha frente. Assim, o desgaste que eu tinha para não entregar o BD, para não entregar o nosso, e de repente já estava acontecendo tudo isso. Aí ele joga tudo na minha frente, aí eu desmontei e falei, como nós somos besta? Todos aqueles momentos que eu tinha tomado 1000 precauções, até que eu achava muito bem bolado, estavam fotografados. O contato que nós fizemos com a Uberi estão todos fotografados. Bom, tudo bem.
Outra coisa que eu vi nessa sala grande, eu subi num beliche, o telhado era aberto, telha à vista. E estava escrito Anápolis, fabricante da telha. Por isso que eu imagino que seja Anápolis o local. Embora outras versões do Caminho da Verdade Nacional falem no centro de Goiânia, pode ser, mas usavam telha de Anápolis. Muito bem. Me puseram uma venda de borracha nos olhos, borracha de câmara de ar. Tentaram botar um óculos, eles queimavam o óculos por dentro aqui, pintavam, sem chegar, mas não estava muito bem, e puseram a borracha. E subimos num lugar que tinha um elevador. E eu cantando embora. E era um grande centro urbano, porque como é que eu sei? Por causa do ruído do trânsito. Onde a gente estava, parecia ser uma área rural, uma chácara, silenciosa, passarinho e tal. Né? Muito bem, lá então houve uma sacanagem assim. Senta aqui e lê esse texto. O que o texto dizia? Que eu repudio o terrorismo e aceito colaborar com órgãos de segurança. Mais ou menos nesse tempo, mas o sentido é bem esse mesmo. Eu até, eu, cacete. Escolhi um cara que saltou o banco, não é, tomou rádio, participou de tudo quanto era luta contra a ditadura, como colaborador. Só que o poder tem essa coisa, né? O medo de morrer. Aliás, voltando para o general lá, eu falei para ele, eu não aceito acordo, gostaria de ser preso e cumprir pena. Ele fala, essa possibilidade não existe. Ficou muito claro que a gente morreu. Bom, aí eu assino a coisa. Assino não era bem assinar, era ler o texto. E eles tinham gravação de vídeo. Gravaram essa leitura. Então, a partir daí, a coisa foi liberando até que eles soltaram. E começaram as cobranças de colaboração. Né? Então, vai começar por onde? Nós não temos organização, nossos amigos estão no exterior. Vai começar a inventar coisas, não acha bom. Vocês querem dar um passeio pela América do Sul? Não. Aí vocês vão procurar tais pessoas, eles sabiam tudo. Aí nós fomos, passeamos um bocado e tal. Como eles sabiam que a minha companhia conhecia essas pessoas, mas não eram pessoas que estavam com outra arma. Está no texto que o Pomar publicou. Não teve nenhuma consequência prática para eles. Mas para nós é importante perder o tempo. Enfim, ficou um jogo de dissimulação mútua. Mas muito bem calculado, que é para não pisar em falso, para não se ferrar. Então, continuamos. Aí nós começamos a usar uma outra tática, que era o seguinte, trabalhar bastante e estudar bastante. Porque assim, se eles ficassem seguindo a gente, não ia achar nada. Também fui morar num bairro bem afastado dos centros, que a gente chamaria de politizados, universitários, Pinheiros, Vila Madalena. E fui morar lá na Zona Leste. Também perto de parente. A gente pensa em tudo. Porque o parente, qualquer coisa, ia falar, ó, meu sobrinho. E foi um período assim, nós não entregávamos nada. E começou todo um impasse. De tipo assim, pô, vocês não estão empenhados. Pô, mas você entregar o quê? Você não inventa, não vai inventar nada não. Foi assim. Aí eu queria fazer um parênteses para voltar o... Por que o Geisel foi, talvez, o maior... Realmente, as estatísticas de mortes e desaparecimentos aumentam muito. A leitura que eu faço é um pouquinho diferente. Que havia um cronograma estabelecido para se dar início ao processo de abertura, eliminar o máximo possível de forças organizadas que pudessem ainda opor a ele. Também concordo com o que ele disse sobre a necessidade de ficar criando situações para manter
o status que eles tinham conseguido de obter verbas, livre trânsito, enfim. Havia toda uma máquina construída em cima da repressão. E a melhor arma, para quem estava desarmado, era desarmar essa máquina. Ou pelo menos não alimentá-la. E nesse ponto, a esquerda amadureceu, nós amadurecemos, todo mundo amadureceu. Então ficou assim. Como isso chegou a um ponto, como não ia dar em nada, e também estava o processo de abertura começando, aí eles trouxeram, esse pessoal não era do SMI, era do DOI-CODE. Aliás, eu queria aproveitar depois, para quem conheceu esse doutor Pablo, eu não conheci ninguém com esse nome. Descrevia-se fisicamente, para eu poder saber se estava usando outro nome comigo. Aí eu apresento com um rapaz, provavelmente aqui da região, rapaz loiro, tipo ariano, catarinense, coisa assim, e passam. Aí o cachorrinho, para usar a expressão, passa de um controlador para outro. Então, como é que eu interpretei essa coisa? Fazia parte do processo de, enfim, o governo central tomou em conta um pouco, porque eles também tinham muita autonomia. Esse pessoal estava com uma autonomia muito grande em relação ao poder central mesmo, embora fosse, obviamente, parte dessa máquina. E aí esse cara começou a se aproximar, então foi um processo, um mês, 2 meses, 3 meses, 4. Aí ele falou, ó, começou assim, eles simulam muitas coisas. Vocês, tem uma missão para vocês lá na Induianas. O que tem na Induianas? Só que era só um H, né? Aliás, é uma expressão que eles usavam muito, H. Que é um termo de camelô, né? Camelô H é o seguinte, você está vendendo água mineral, junta 5 caras querendo comprar, mas são falsos compradores. Então o H, você está enganando os outros compradores. Então, o primeiro teste foi esse, vocês topam para Indiana? Eles podiam falar, posso falar que esse cara não para a Europa, não aceitaram. Então vocês vão fazer um curso em Brasília. Eu estou encurtando um pouco, teve muito mais gente. Nada sério que derrubasse alguma coisa. E aí nós fizemos um curso na SNI. Era um curso de espionagem, onde você fazia coisas do tipo fotografar com máquina escondida, seguir pessoas, observar como vai ser seguido, formas de contato, que hoje se viu até brincadeiras com o negócio da internet, né? Microfilmagem, tempo invisível, coisa maluca, para passar as mensagens secretas. Isso tudo é de uma outra época histórica, né? Guerra Fria, etc. Os exercícios de rua é até divertido, porque tem que ir um pouquinho de vez em quando. Era um montão de gente correndo uns atrás dos outros, você fazia o papel do agente russo, eu faço o papel do mocinho, né? Então vai ter um contato entre esse russo e um. Né? Você tem que saber a hora do contato. Então uma simulação, então um treinamento. E eram modelos que dava para ver que não foi nem eles que escreveram, que devem ter sido americano, porque Guerra Fria, União Soviética e tal. Bom, fizemos esse curso. Eu tenho aqui o passaporte que me deram. Eles me deram. Eles me deram uma identidade nova, que eu também tenho. E passei a trabalhar para mim, em empresas, com esse nome. E aliás, hoje eu estou tendo problema para provar tempo de aposentadoria, porque eu não sou mais aquele nome, eu sou Gilberto, né? Aliás, eu vou entrar com esse requerimento na comissão da anistia. Bom, foi tanta coisa que a gente perdeu. Depois desse período, aí vamos para a Europa. Aí, veja bem como são as coisas. Vocês, antes de ir, nós vamos passar para vocês uma lista. A folha inteira, fiquei impressionado. Fulano, mora aqui, mas a maioria morava em Lisboa nessa época. Esse dirige já não me lembro o nome, era a Associação dos Exilados.
esse está ligado à tua organização, esse está ligado à tua... Agora, eles tinham uma preocupação, que era uma tal guerrilha do Almirante Aragão. Eu achei uma palhaçada, mas como tem louco para tudo, né? Eu falei, se eu encontrar essa porra dessa guerrilha, eu sou o primeiro a detonar lá fora, para não acontecer aqui dentro, para não acontecer outra desgraça dessa que aconteceu aqui. Eu ia ver lá, mesmo. Fazia um montão de besteira. E uma vez eu li uma reportagem de um cidadão que estava morando no Uruguai, que era informante desses motivados, que falava dessa guerrilha da Aragão. Infelizmente não aconteceu. Então, veja bem, tem cooptação voluntária e tem cooptação violenta. Se alguém chegar na tua cabeça com uma arma e te sequestrar, você vai obedecer por algum tempo. E qualquer acordo que você fizer nessas condições, ninguém pode dizer que tem validade. Qualquer estudante de direito sabe que acordo de cooptação não vale. Além do mais, você não tem cópia. Agora, eu confiei muito na minha formação, que não foi nenhuma organização que deu isoladamente. Eu tive uma formação pessoal de estudar marxismo, de ser honestamente combatente, resistente da ditadura, como eu me sinto hoje em democrata e pela democracia. Então foi todo um jogo de simulação, achei melhor, e de saber medir as coisas. Eu não posso informar isso, mas isso é que eu posso. Foi esse jogo que nós fizemos nesse período todo. Tudo isso começou aqui, ó, e foi acabar onde? Em Lisboa. Agora, quem que dirigia nessa época o CNI? Foi um presidente da República depois, que tinha o nome de bailarina, de cabaré, entre eles, Fifi. É como eles se chamavam. Vocês sabem o que eu estou falando. Não precisa ser mais explícito. General Figueiredo. Antes de ser presidente, ele dirigiu. Aliás, tinha um outro que eles também gostavam de chamar do nome de bailarina, que era o Nini. Também era famoso nas rodas. Que era o que gostava de andar de chicote em Brasília, gritando com os motoristas. Milton Cruz. Nini. Todos esses. Então, o que eu estou tentando mostrar é que não adianta você falar do legado, realmente, é importante saber, é importante culpabilizar em alguma ação. Mas não pode se esquecer que eles eram instrumentos mesmo. Não é? Bom, eu não vou me alongar muito mais, porque é muita coisa. O que eu quero deixar claro é o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, de organização de esquerda sofreu qualquer prejuízo por nossa ação. Agora, nós sofremos muito pela esquerda. Eu fui entregue pelo pessoal da ala, eu prestei socorro médico militante da LL que me entregaram, e finalmente o Onofre, voluntariamente ou não, por competência, vamos chamar assim, por 3 vezes eu dancei por causa da esquerda. E eu me considero uma pessoa de esquerda. E eu não entreguei ninguém, agora eu fico como traidor, deixei usado, né? Veja que interessante. É uma coisa muito louca isso. Agora, eu acho, eu vou encerrar e vocês podem perguntar aqui. Eu acho que a nossa postura pacífica, de não fugir deles, de não ficar fazendo barulho, não, posterior, botar a boca no trombone, foi tudo muito bom para ajudar no processo de redemocratização. Eu acho, a minha interpretação. Foi lento? Foi. Foi demorado? Foi. Foi desgastante? Foi muito. Mas chegou um momento que eu percebi, não dá mais para torturar, não dá mais para... Então, mais ou menos em resumo isso. Senhor Gilberto, eu agradeço o seu depoimento, vou passar a palavra ao senhor Luiz e depois ao Ivan. Eu só queria lembrar que o senhor Gilberto prontamente atendeu o convite da comissão para fazer um depoimento lá em Curitiba, enfim, para apresentar a documentação. Eu até gostaria que, se o senhor pudesse encaminhar a documentação para a comissão, nós ficaríamos gratos. Eu vou passar então a palavra ao senhor Luiz. Por favor. Tá.
Gilberto Giovanetti. Muito incomum. É o senhor. 8 anos depois de nossa comunicação, eu estou ouvindo você, te conhecendo pessoalmente. Foi bom você ter vindo, porque e seu depoimento me comoveu muito. Porque você mexe em muitas feridas e vai fundo nelas. Mas algumas questões, Gilberto, você, não é que você omitiu, você não se lembrou, não falou. Eu queria te ajudar a lembrar, não é? De certas coisas. No dia 11 de julho de 1974, um menino de 18 anos, tinha menos, né, Lilian? O Henrique Rúdia, foi no consultório da doutora Lilian Rúdia e se despediu dela, dizendo que vinha para cá. Eu conheço a história. Tá, sei que você conhece, mas eu vou compor a história. Ele se despediu no dia 11 de julho de 1974. No dia 12 de julho, no dia seguinte, após o Henrique ter se despedido da irmã, o grupo chega num sítio em Santo Antônio do Sudoeste. Nesse momento, no dia 12 ou dia 13 de julho, você, até agora já não, é preciso esclarecer isso, né? Você e a Maria Madalena Lacerda, sua esposa, né? Sim. E vocês foram atraídos ou estavam vindo para Foz do Iguaçu de São Paulo. Vocês estavam vindo a convite de Onofre Pinto. Via Alberi. Via Alberi. E vocês, no caminho, vocês não chegaram até Foz do Iguaçu, vocês no caminho, vocês foram sequestrados. Sim. E levados para esse lugar que você já falou aí. Sim. Tá. A gente define que a execução dos 6 companheiros aqui na região ocorreu nesse momento. Nesse momento. No dia 12 ou no dia 13. E veja a situação que eu fiquei, né? Para provar o contrário. Tá. Durante muito tempo, você e a Maria Madalena, a gente envolvia vocês diretamente na questão da execução, então vocês teriam delatados, porque vocês estavam vindo para cá, vocês teriam delatados a vinda desse grupo da Argentina para cá. Uma primeira análise até razoável, mas só que é falsa. Tá. É o contrário, exatamente o oposto. A Operação Juriti, que a gente define... Sim, quero chamar a atenção para isso. Tá. A operação, que essa chacina do Parque Nacional, a repressão carimbou como Operação Juriti. Isso quem revelou foi você. Sim, só que eu queria também Você aproveitar. viu em cima da mesa do seu interrogador uma coisa escrita. Então só queria aproveitar uma coisa para talvez já explicar o que tá. Não terminou, mas... O senhor só pode esperar o Sr. Luiz terminar, porque ele fecha a ideia e depois o senhor pode... Tá, só para ver. Então, a sua ligação da Maria Madalena com a execução aqui, o envolvimento, né? Mas o envolvimento é grande. E você sabe que é grande, não é novidade que vocês estavam vindo para cá para se incorporar nesse grupo. Vocês estavam sendo atraídos para a mesma emboscada. Só que vocês não foram executados na emboscada. Vocês foram sequestrados e cooptados para trabalhar para o Exército, Centro de Informações do Exército. Vocês foram cooptados e vocês fizeram um acordo com o Exército de trabalhar no exterior e dentro do Brasil para continuar atraindo ou passar informações. É o que eles queriam. Em troca de $300, alguma coisa assim por mês. $300 nessa altura. Não sei quanto era, mas havia uma remuneração. Eu não quis nem aceitar. Eu prolo agora, eu não quero. Tá. Se é para a democracia, eu trabalho até de graça. Para quê? Eu queria só comentar uma coisa, talvez explicando melhor a questão do... Porque o nome do Leicato aparece... Você fala do Leicato. Se você fala que o Leicato chegou e disse para você e para Madalena, vocês escaparam de uma fria. É o mesmo Leicato que o Alberi, que o Raidolfo fala aqui.
Então... Pode explicar? Não. Então, como que você sabia que era Laicato? Você não revela o nome. Agora, você não revela os nomes das pessoas. Não, realmente eu também, ó. Eu quero morrer de morte natural. Você fez um acordo para não revelar? Eu quero morrer de morte natural. Se hoje eu estou falando Laicato, porque todo mundo está falando. Eu não falaria, eu não seria o primeiro a falar. Até porque eu conheço a responsabilidade da esquerda. Você tem medo de ser executado, então, pelo seu... Até há pouco tempo eu tinha, sim. E estou sendo muito franco, tinha. Por quê? Porque eu não ferrei ninguém. Só isso. Só queria um comentário rápido sobre a Operação Juriti, talvez aí esclareça um pouco essa dúvida. Não, espero que você esclareça e dê o nome, os nomes que você não revela, o nome de quem... Das pessoas que se executaram, as pessoas que... Como é que eu vou saber se todo mundo não se identificava e usava capuz? Você escuta na casa, você vê, mas você não... Você ficou 20 dias em Goiás? Sim, isolado. E não... Ah, eu queria que eu fosse perguntar o meu, tanto o nome, endereço, patente. Pô, assim não. Agora eu queria explicar a questão do Juriti para evitar uma confusão que existe por aí. A operação que provavelmente tem outro nome. Por que eu digo isso? Porque esse mesmo agente, veja como são as coisas. Um dia ele falou, ô Gilberto, você não acha que isso comigo? Portanto, eu estou atribuindo que essa operação de Juriti era para nós dois mesmos. Agora, não foi nós que negociamos, foi uma decisão deles. Ó, esse aqui você mata, esse aqui você tenta optar. Por quê? Porque esse aqui não está pregando em luta armada, essa aqui está estudando, e tem experiência anterior. Foi esse o motivo. Veja bem, nós temos muita sorte nesse momento de não ser morto. Aliás, eu achei várias vezes que ia ser executado. Então, eu só queria, primeiro, na verdade, retirar o termo Juriti da operação total. Tudo bem que foi uma operação menor dentro dessa operação. Tá? Tem uma outra que depois em Curitiba eu falo. Tá? Uma audiência pública, e se você tem outra informação, eu acho que... Eu vou passar a palavra para o Sr. Evandro Seixas e eu gostaria, desde já, então, convidar o Aloysio, como são abertas as nossas oitivas, e o Sr. Evandro, para quem eu vou dar a palavra agora, para também estarem presentes em Curitiba, quando o Sr. Gilberto terá, enfim, um tempo muito maior para as suas colocações. Eu tenho essa coisa prontinha aqui, no pendrive, esse aqui. Eu só consultei o... Aloysio. Pensei que ele ia falar como foi. Se não ia tumultuar, se não precisar muito criar problemas para desviar a atenção, não. Então eu não queria isso. Então eu preciso, tá? Ok. É isso. Senhor, por favor. Bom, nós da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, nós chegamos a Maria Madalena de Lacerda por uma questão muito objetiva. Nós estávamos ouvindo na Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados que estavam na comissão de representação para buscar paradeiro dos desaparecidos, e nós fizemos a oitiva, os deputados fizeram, nós acompanhamos a oitiva de Idalina Pinto, que é a mulher viúva de Onofre Pinto. E ela relatou nessa audiência que o Onofre tinha um contato muito frequente em Buenos Aires com uma pessoa de nome Ana Barreto Costa. Sim. E essa pessoa, ela tinha a tarefa de trazer o Onofre e um grupo para o Brasil para fazer a preparação da vinda deles para o Brasil. E ela descreve Ana Barreto Costa, e a gente conhecia uma pessoa que era assessora de um vereador lá em São Paulo, que era Ana Barreto Costa. Coincidentemente está presente a advogada Michael Mary Nolan, que se aproxima de mim, da Suzana, e diz: eu conheço essa Ana Barreto Costa,
ela está fazendo a retificação da identidade dela para voltar a ser Maria Madalena Lacerda. Aí a gente fecha a história. Nós fomos conversar com a Ana Barreto Costa, agora já de volta a ser Maria Madalena de Lacerda. A gente vai conversar com ela para tentar saber mais informações sobre Onofre Pinto. E na conversa a gente percebe que tinha uma história a mais e nós forçamos a conversa e ela acaba por nos contar a seguinte história, que ela e o marido, Gilberto Giovanetti, tinham sido presos, tinham mudado de lado, estavam trabalhando para a repressão e estavam com a tarefa de trazer o Onofre Pinto com esse grupo para o Brasil. Nas palavras da Maria Madalena, se eles escapassem de Foz do Iguaçu, seriam presos e mortos aqui em São Paulo. Ela descreveu, não Goiás, né, talvez uma contra-informação, que ela e o marido teriam sido cooptados no sítio 31 de março, lá em São Paulo. Os detalhes que ela deu eram que tinha que fazer um anúncio no jornal, que a Idalina tinha confirmado isso, no El Clarim, e tinha todas as histórias dentro dessa operação de atração e assassinato do Onofre e do grupo que estava vindo com o Onofre. A informação que ela dá é dentro da operação. Ela não dá uma informação, Aloysio, de que teria sido posterior. Ela dá como já participante dessa operação, dizendo, se escapassem de lá, seriam pegos aqui, foi a expressão usada por ela. Só tem depoimento por escrito? Tem? Eu não sei se você participou, mas a Maria Madalena deu um depoimento nessa época, eu conhecia os detalhes. Deu um depoimento para o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh. Eu estava presente na reunião com o Greenhalgh, com a Suzana e com outras pessoas, quando a gente queria um texto resumido disso que eu contei aqui. Não, tudo bem. O que você falou é o que você falou. Estou falando o que ela nos falou. Né, que estava já dentro. Tem isso registrado? Eu tenho testemunho. Não, porque eu estou achando estranho uma série de coisas. Ela teve que cuidar ali no código, porque eu estava junto. Gilberto, deixa eu só terminar de falar. Eu ouvi o seu depoimento, que você durante 20 dias foi forçado e tudo mais. Eu fui preso com 16 anos, passei 6 anos preso, fui torturado uma boa parte, fiquei 8 meses desaparecido, convivi com pessoas que depois desapareceram em definitivo. Nas torturas eu tive uma vértebra quebrada. Eu conheço a ferocidade dos caras, nunca me trataram com nenhuma benevolência, nunca me trataram civilizadamente, nunca me propuseram acordo. A única tentativa que foi para eu ir à televisão renegar. E ao prontamente eu dizer que não, eu fui espancado brutalmente por eles. Eu acho que a sua declaração é uma declaração. Né? Agora, o senhor estava onde preso? Estava em São Paulo, no Rio? Sim, eu fiquei preso em São Paulo. Era lugar conhecido? Eu fiquei preso 1 mês dentro do DOI-CODE, 7 meses no presídio, nas celas do DOPS, no fundão, onde ficavam escondidas as pessoas. Depois fui para o presídio Tiradentes, me esconderam na penitenciária do Estado, quando a doutora Rosa, que era minha advogada, conseguiu me localizar e salvou a minha vida. Tentaram me matar várias vezes, porque eu era um militante contra a ditadura, que eu não me curvei. Então eu posso falar bem claramente sobre isso. A única coisa que eu estou querendo lhe dizer é que eu entendi que você tinha um acordo que era... E não foi feito nenhum presídio legal, por isso que eu quero que você entenda, foi um centro clandestino. Me desculpa, mas... Não era legal, tudo bem, mas... Me desculpa, mas você não vai querer me convencer que um acordo desse seria reconhecido em cartório, né? Então, não. o fato é o seguinte...
o fato que eu quero lhe dizer é o seguinte, eu acho que essa história que você contou é a sua história, só que é o seguinte, a informação dada por Maria Madalena Lacerda ou Ana Barreto Costa foi que nós tínhamos a tarefa, você e ela, tínhamos a tarefa de atrair o Onofre e o grupo que entraria. Então ele me enganou, porque eu nunca soube disso. Então, era isso que eu queria registrar. Ele falou isso. E eu vou fazer uma declaração aqui, né? Você fez tanta pregação contra a esquerda, dizendo que... Fiz e vou continuar fazendo, desculpa. Eu participei, eu não estou querendo debater com você, que eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu só quero fazer uma declaração. Eu participei da oposição à ditadura, da resistência à ditadura, fiz parte de uma organização clandestina de luta armada, fui um guerrilheiro, não só não renego, como me orgulho muito disso, porque se nós não tivéssemos feito a oposição à ditadura, nós teríamos ditadura até os dias de hoje. Eu vou pedir... Na verdade não, foi os Estados Unidos que eu vou passar a palavra ao senhor Estados Unidos perdeu interesse. Eu sou historiador, eu sei. Só solicitando que, em função do tempo... Eu participei da história. Mas eu estudei. Isso é o que o professor falou. Os Estados Unidos perdeu interesse na ditadura na América Latina e parou de financiar a ditadura. Aí os secretários não tinham mais financiadores. Não estou. São heróis, não discuto isso. Mas não foi só por causa deles. Um inquérito ou a cariação. A gente quer buscar a verdade. Né? Esse é o ambiente da audiência pública. E considerando que nós temos aqui umas 100 pessoas que vieram para, em outros aspectos, também conhecer essa verdade, eu queria só ressaltar, doutor Pedro, que nós não deixássemos para outro momento e continuássemos. Ele disse que deu uma informação que falaria em Curitiba. Não tem nenhum problema que ele fale em Curitiba, mas que ele fale aqui também para nós. Queria muito ouvir, por favor. Pode ser? Pode. Então, se é o entendimento dos membros da comissão... Sim. Isso aqui está sendo muito doído. Vai ficar você não entendendo. Eu estou aqui em pé, o carro dos homens aqui, um oficial aqui. Obrigada. Ele falou para mim, presta atenção. Uma hora eu estou assim, aí eu começo a escutar um barulho de passos, um barulho de passos, carregando peso, como se fosse um corpo. 2 pessoas carregando peso. Aí eu tento olhar e falo, olha para mim. Estou ficando olhar. Ou seja, eu não vi nada que passou. Estavam carregando um. Quando eu fiquei sabendo pela imprensa que houve esse problema de vilipendiar o tratamento do norte, coisa da... Abreviaram isso. Foi isso que vocês relataram. E já que eu não podia ver os meus olhos, eu tentei ver nos olhos dele. O que está acontecendo? E o olhar dele foi de terror. Ele, oficial. Tipo assim, de hipnose. Eu suponho que esse pouco seja do nosso. Hoje. Pensei isso. Portanto, se isso for verdadeiro, ele está em Pirus. É isso que eu ia falar. Eu não entendi. O microfone se afastou. Eu não sei se os membros... Bom, eu